Olá, meus jovens e minhas jovens, né? Vamos então falar um pouco mais de mais regras de derivação, certo? A regra que nós vamos ver hoje é essa querida aqui, ó. Calma que eu voltei o vídeo errado. Pronto, tá aqui. Regra da cadeia, olha só que beleza, tá? Então hoje a gente vai ver a regra da cadeia. Se você não sabe as outras regras ainda, que é a regra do produto, a regra do quociente, não lembra como é que deriva polinômio, né? Por exemplo, se eu tiver um troço assim, sei lá, 3x à oitava mais 4x a 6, você já tem que saber a derivada aqui sem nem respirar, né, cara? 24x à sétima mais 24x à quinta. Ah, que maravilha! Então, se você não sabe fazer as regras de derivação de polinômio, regra do quociente, regra do produto, não tem problema, né? Vê o vídeo depois de novo até você ficar acostumado com essas regras de derivação aí. Beleza? Então, regra de hoje, regra da cadeia. É difícil? Não. É fácil? Não é tão suave não. Já teve coisa mais tranquila, tá? Então a gente vai falar um pouco das composições de funções e depois do teorema em si fazer uns exemplinhos. Tranquiloso? Vamos lá então. Composição, né? Se você não sabe o que é composição, dá uma olhada lá em qualquer livro de cálculo que você vai entender como é que faz para compor funções, né? Então aqui eu tenho um diagramazinho, ó. Eu tenho aqui os números x, certo? Os números x, eles são as variáveis que a gente tem. Variáveis, né? Faz de conta. Então eles variam aí. Os y também variam, só que esses y dependem de x. Ou seja, y, né, é uma função de x, certo? Isso aqui é uma função de x, que aí eu pego o x aqui e calculo y. Aí do meu y, eu vou usar os números y e eu vou definir outros números f. Esses números f dependem de y, né? Então esse f aqui é função de y. E aí o que acontece? Esses números f que são função de y, ou seja, eu uso y para definir os f's, e eu usei os x para definir os y. Então na verdade eu tenho o f, ele depende tanto de y quanto de x, mas a primeira dependência da f é com relação ao próprio x. Então isso cria, né, esse arco bonito aqui assim, ó, que vai daqui para cá. Que aí você diz que a f é na verdade uma função de x, certo? Então o que que eu fiz? Eu botei uma função dentro da outra. Isso é a composição de função, né? Então observa algumas coisas. Os x, y e f eles estão retas diferentes, né? Que nem eu falei, o f é função de y e o y é função de x, né? E aí você tem uma pequena restrição que é os valores de y tem que estar no domínio da f para você conseguir calcular, né? Esses carinhas aqui, eles têm que estar no domínio desta função f, certo? Por exemplo, faz de conta assim, ó, que você tem que y é igual a menos x ao quadrado, certo? E faz de conta que você faz assim, meu f de y vai ser raiz quadrada de y, certo? Beleza? Aí vem a pergunta, né? Tem como fazer o seguinte, ó? Tem como calcular a f de y de x, né? Que aí esse meu y agora é função de x, né? Então vai ficar raiz de y de x. E aí esse y de x é essa equação aqui, ó. Então vai ficar raiz quadrada de menos x quadrado. Para o nosso caso só funciona quando o x for zero. Porque em todos os outros casos, como o x é sempre negativo, esse cara que está dentro aqui é sempre negativo, a raiz não existe, certo? Por isso que está escrito aqui, ó, tem que estar no domínio da f. Tá bom? Então essa composição não funciona bem, né? Não dá para mexer com essa função f de y de x nos reais, que é o cálculo que a gente faz aqui, certo?
Então, se você não está muito à vontade em fazer composições, dá uma pausa agora, procura um livro, procura um material, né, para você dar uma lida e ficar mais tranquilo. Beleza? Vamos para frente. Então, primeira motivação aqui para a gente entender o que seria essa regra da cadeia. A regra da cadeia vai estudar como variam essas coisas aqui, ó. Esse f de y de x. Como que varia a f quando você mexe o x, certo? Então esse aqui é um exemplo que eu tenho aqui. 3 retângulos que eles têm as alturas dadas por t, x e p, certo? Então tem 3 retângulos que têm alturas t, x e p. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Esse primeiro retângulo aqui, a base dele é fixa, certo? A base desse primeiro retângulo é 1 e a altura é t. A base do segundo é 2 e a altura é x. A base do terceiro é 3 e a altura é p. De boa? Então tem esses 3 retângulos aí. Aí vem a pergunta, se as alturas se relacionam da seguinte forma. P, a altura do retângulo P, na verdade, é 3 vezes a altura do x, do retângulo x. E a altura do x é 2 vezes a altura de t. Certo? Como é que ficam as proporções, né? De P dividido por x, x dividido por t e P dividido por t. Certo? Faz sentido isso daí? Então olha só, se você pegar aqui essas equações do jeito que elas estão, né? A gente vai ter o seguinte, ó. P sobre x é o que, né? 3x sobre x, que é sempre 3. Faz sentido. E x sobre t é 2t sobre o próprio t é 2, né? E o que seria, né, o p dividido para t, né? Aí p dividido para t seria, né? Quando eu estou calculando essas proporções, eu estou medindo, tá? Qual é a relação entre a altura p e a altura x? A altura x e a altura t, e a altura p e a altura t, né? O p é 3x e o t tá quieto aí, certo? Só que o x é 2t. Opa, aqui eu vou botar aqui, né? De outra cor, porque vai ficar em cima do azul. Era pra eu ter... Não, calma. Deixa eu mexer isso aqui pra cá primeiro. Pronto. Então, o x é 2t. Então, fica 3 vezes... Opa, não ficou azul. 2x. Opa, aqui é t, né? Então, cancelaria esse daqui, fica 3 vezes 2. Né? E olha só que bonitinho. O que era o 3? Né? Ó, é só para você visualizar. Ó. É P sobre X. E esse aqui é X sobre T. Ó, que mágico. Que bonito, né? Aí vem a pergunta, será que funciona assim para sempre, meu Deus do céu? Vamos olhar aqui. Então, ó, aqui eu tenho os 3 retângulos. Aqui eu tenho o cálculo. Ó. A razão P sobre X é 6 sobre 2, dá 3. A razão X sobre T é 2 sobre 1, que aqui é a altura 1, dá 2. A razão P sobre T é dividir esse aqui por T, que é 6. Né? Se eu mudar o T, será que continua a mesma coisa? Olha lá, eu vou mudar o T aqui. Ó. Vou botar o T igual a 4. Meu Deus, olha que maravilha. Ficou 24 sobre 3. 8 dividido para 4, 2. 24 sobre 4, 6. Olha que mágico, gente. Parece que não muda, né? Olha, a proporção fica sempre a mesma. Que loucura, né? E olha só, né? A proporção lá no final, que é esse dividido por esse, fica ainda o produto das outras proporções, né? Então, olha só, se eu variar aqui o t, automaticamente eu vario o x e automaticamente eu vario o p. Mas as proporções continuam sempre a mesma, né? Que maravilha! Vamos fazer outro? Vamos botar outro. Vamos fazer outra conta. Vamos botar assim, ó.
Um número ainda que seja legal, mas que não seja tão esquisito. Vamos botar aqui x ao quadrado. Faz de conta que as alturas P são o quadrado das alturas x. Certo? E agora, olha só. Ficou 5, né? A P sobre x 5, x sobre t 2 e P sobre t dá 10, que é 2 vezes 5, né? Se eu mudar aqui, ó. Mas olha só, rapaz. 9 vezes 2, 18. Isso significa o quê? Se eu faço pequenas variações no t, por causa das equações, essas variações vão ser proporcionais, né? Olha só. Fica sempre, ó. Parece que é sempre o produto dessas duas, né? Que nem aqui assim, ó. Parece que a variação em P com relação a T pode ser calculada com a variação em P com relação a X vezes a variação de X com relação a T. Por quê, né? Porque elas têm essa composição entre elas, né? O P depende de T, mas passa pelo X, né? Tá vendo? Ó, passa pelo X aqui dentro, assim, ó, bonitinho. Certo? Vamos fazer outro exemplo aqui, botar umas funções esquisitas agora. Tem o link lá, você pode fazer de várias formas diferentes. Né? Aqui a precisão não está muito. Vamos botar aqui, ó, para ver se fica parecido, né? Aumentar a precisão, ó. É porque é seno, né? Olha lá, a altura P agora, ela é o seno da altura X. Assim, radianos, né? Aí é sempre 2, aí vai ser multiplicar por 2 aquilo lá. Talvez dê a mesma coisa, né? Fica engraçado, né? O retângulo fica lá passando de um lado pro outro, de um lado pro outro, de um lado pro outro. Porque é o seno, né? Certo? Então tá bom. Isso é para o quê? Para a gente ter uma ideia, mais ou menos, do que vai acontecer com a regra da cadeia. Tá? Então aqui eu botei a função x dentro da P e a x depende de outra coisa. Tá? Vamos fazer um exemplo agora mais numérico, certo? Então suponha que você tem essa função P, agora é 3x mais 1, certo? Agora, essa variável x, ela é uma função do tempo. Tá? E sua equação é essa daqui. Aí eu faço 3 perguntinhas, né? Qual é a derivada de P em relação a x? Qual é a derivada de x em relação a t? E qual seria a derivada de P em relação a t? Né? Aí eu dou a dica aqui, ó, calcula primeiro P de x de t. Certo? Então pausa esse vídeo agora e tenta fazer essa conta aí, que aí a gente vai fazer juntos. Primeiro tenta fazer e depois acompanha a resolução, né? Então eu vou fazer primeiro aqui, ó, só para você olhar que isso aqui você já sabe. Se eu tenho P de x, então eu vou botar assim, ó, a taxa de variação, né, de P de x, não precisa escrever isso aqui tudo não, tá bom? Que eu só tô para você ver qual é a bagunça. Então seria assim, ó, eu vou medir as variações em P e dividir pelas variações em x. Quando eu faço isso, eu estou comparando, né? Se eu mudo o x, o que acontece com o P? Então, como a gente já sabe fazer essa conta toda aqui, eu vou botar assim, ó, isso aqui a gente está fazendo com a regra. Então a derivada de 3x mais 1 é 3. De boa? Só para a gente fazer a conta, né? Essa derivada aí você já sabe. Vou botar aqui para cima. Que eu quero fazer o x bem ali. Então olha só, vou fazer agora com o x. A derivada de x você sabe também fazer, né? Então vou pegar aqui, ó. Não, faltou assim, né? Vou botar assim. X de t, aí eu vou fazer a derivada agora com relação a t da variável x. E isso aqui é o limite para quando a variação no tempo vai para zero, da razão entre as variações em x e as variações em t.
né? Então, com a regra de derivação, a gente já sabe que quando você derivar isso daqui, a constante dá 0 e 2t vai para 2, certo? Tranquilão? De boa. Então, agora a gente vai calcular a derivada de p em relação a t. Então, agora eu vou abrir outra bagunça aqui. Então, a derivada de p era p em relação a t. Ou seja, eu sei que p depende de x e x depende do tempo agora, varia com o tempo. Qual é a variação em p se a gente muda, né, o tempo? Então, olha só. Fazer essa variação em p seria calcular aquele limite para quando ΔT fosse para zero, da variação em p sobre a variação em t, né? Mas p depende de x. E aí como é que faz, né? A gente, ao invés de fazer esse troço aqui, a gente faz o seguinte, ó, vamos calcular primeiro qual seria a expressão da p em relação a t, né? Então, vou botar assim, ó. P de x é 3x mais 1. Então, olha só. P de x de t vai ser 3, que multiplica x de t agora, mais 1. Quanto que é o x de t? É 2t mais 2. Então, isso daqui fica, ó, 3 que multiplica 2t mais 2, mais 1. Opa, aqui não era... Pera aí, calma. É porque aqui não é esse implica não, aqui é igual, né? Se a coisa é igual e pronto. Então, multiplicando isso daqui, vai ficar o quê? 3 vezes 2t, 6t. 3 vezes 2, 6. Que é um t, tá? Aqui não é mais não. Mais 1, né? Então, fica 6t mais 7. Olha só que bonitinho. Então, olha, P de x de t ficou 6t mais 7. Tá vendo? Ó, aqui antes a gente tinha o P depende de x, mas quando você bota o x variando com relação a t, a P com relação a t é 6t mais 7. Agora não é fácil calcular a derivada? Não é? Isso implica que a derivada de P com relação a t vai ser quanto? 6. Olha que tranquilidade. Parece fácil, né? Aí você olha, tá, mas aí eu só usei a composição, não tem regra nenhuma de coisa nova não, né? Beleza, mas lembra lá, ó, isso daqui, 3 ficou, ó, 3 vezes 2 aqui, ó, dá 6, lembra desse aqui, ó, né? Ó, P com relação a x, x com relação a t. Ficou 6, tá, nada demais. Vamos para outro exemplo. Como se comportaria a variação de P em relação a x se sua equação agora fosse 5x ao quadrado mais 3, certo? Então vamos fazer a conta. Vai. Né? Vou botar assim, ó. Antes de fazer a conta de ver eu fazer, né, cara? Pausa o vídeo e tenta fazer aí, tá? Então vamos lá. P de x, agora seu x não é uma variável. Seu x é uma função de outra coisa. Seu x é a função do tempo lá. Então você ia ter assim, ó, 5x de t com aquela equação lá ao quadrado mais 3. A gente vai fazer primeiro assim, tá? Então é 5, 2t mais 2 ao quadrado mais 3. Tá? Aqui fica 5 que multiplica 2t ao quadrado, aí fica o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, mais 3, lá menos. 5 vezes esse aqui, 20t ao quadrado, mais 5 vezes esse outro ali, 40t ao quadrado, 5 vezes esse outro ali, 20, mais 3.
Então, essa é a expressão, né, de P com relação a T, né? Isso aqui é P com relação a T. Então, a equação de P com relação ao tempo vai ser dada por essa expressão agora, se a P for desse jeito. Agora é tranquilo demais fazer a derivada, né? Olha só. Então, a derivada do P com relação a T, tá vendo? A notação do Leibniz é melhor para esse caso aqui, porque a gente não fica aquele linha e o linha não fica lá passeando, né? A gente não sabe quando tem o linha, se ele é em X ou se ele é em T. Daqui a pouco, quando tiver só uma variável, não tem problema. Então a derivada disso com relação a P é a derivada desse polinômiozão aqui, né? Que maravilha. Derivada daquele lá vai ficar o quê? 20 vezes 2t mais 40, né? Faz sentido isso aí? Tranquilão? Então seria essa taxa de variação aqui, ó. 40t mais 40. Aí é fácil, né? Não tem que fazer nada. Tá de boa? Tá tranquilo? Beleza. Eu tô pensando aqui como é que ficaria, né? Essa daqui não dá pra fazer certinho ainda com aquela outra regra. Essa aqui é a mais esquisita. Aí vem a pergunta, né? Será que dá pra botar aqueles fatores que nem a gente botou aqui, assim? P com relação a X e X com relação a T, né? Talvez desse pra botar alguma coisa assim, ó. Não sei, ó. Botar o 2. Botar o 2 aqui assim, ó. Aí aqui ficar, ó. 20t mais 20. Será, gente? Não sei, né? Tá meio esquisito. Será que isso aqui era a derivada disso daqui? Mas isso daqui não é a derivada disso com relação a x, né? Porque a derivada aqui é 10x. Será que tem alguma coisa errada? Não sei. Depois a gente volta. Porque identificar esses fatores é um pouco mais esquisito. Depois a gente faz. Então agora vem aqui, ó. Como se comportaria a variação em P, de P em relação a T, se a sua equação fosse esse trambolho aqui agora? Né? Agora vamos fazer a conta aqui, ó. Mas tranquilo. Vou botar assim. Temos que P de x de t vai ser agora 5 vezes x de t, elevado a 16 apenas, mais 3. Quanto que vai ser isso aqui? 5 vezes x de t era 2t mais 2, elevado a 16, mais 3. Aí vem a pergunta, meu Deus do céu, e agora? Como faz? Não dá para calcular, né? Poxa, esse aqui ficou feio pra caramba, né, cara? Por que que não dá para calcular, né? Não dá para abrir esse... Dá para abrir, na verdade, dá, né? Você pode fazer esse daqui 16 vezes e multiplicando para abrir um termo gigantesco, né? E eu ainda te perguntei como é que é a variação, não te perguntei nem qual é a expressão. Como fazer isso daqui agora? Será que tem um jeito melhor de fazer? Vamos pensar no outro aqui então, antes da gente passar para lá, né? Vamos pensar aqui, ó. Nesse caso aqui, a gente tinha o seguinte. P de x é 5x ao quadrado, certo? Vou botar assim. Temos que P de x é 5x ao quadrado mais 3. Então, qual é a derivada dessa aqui com relação a x? A x. Dela com relação a x é 10 vezes x. Certo? Tranquilão? E a gente já sabe isso daqui, ó.
A derivada de x com relação a t é 2. Ok. Não? Assim, ó, quando esse x aí é igual a 2t mais 2. O que será que acontece se a gente pegar essas duas informações aqui e juntar elas duas agora, né? Se a gente juntar isso daqui, qual que eu vou circular? Calma, eu vou juntar esse troço com esse troço. Lembrando esse troço. Tá assim, ó. Juntando as informações aqui, eu vou ter assim, dp dx vezes, né, a variação de x com relação a t ia ficar 10x calma, vou deixar um espacinho aqui, calma. 10x vezes 2, certo? Mas esse x, quando, né, você vai calcular essa variação aqui, esse x é aquela expressão ali, ó. Esse x aqui é 2t mais 2. Faz sentido isso? Então seria 10 vezes 2t mais 2 vezes 2. E 10 vezes esse troço aqui dá quanto, né, cara? Fica lá, ó, 20t mais 20 vezes 2. Meu Deus do céu. Isso aqui ficou dp sobre dt. Meu Senhor da glória. É ou não é? Olha só, rapaz. Que traquinagem, né? Então, ó, será que ao invés de fazer a conta, eu posso só calcular a variação em p com relação a x, a variação de x com relação a t, multiplicar as duas e substituir a expressão do x quando tiver os pontos? Porque aí eu não precisaria abrir isso daqui, ó, para calcular uma expressão em t. Eu calcularia ela em pedaços e depois multiplicava. Será, meus jovens? Será? Então, antes de voltar e fazer, vamos olhar aqui, ó. De vez em quando dá para fazer aquela substituição, que é desse caso aqui. Você substitui as equações e bota tudo em função de t e mede a variação, né? A gente está medindo coisas com variáveis diferentes, né? Uma com x e outra com t. Nem sempre é a mesma, nem sempre é assim, né? Às vezes a gente tem tudo variando com relação à mesma variável, certo? Então, se a variação que a gente está tentando analisar passa por outra função, a variação final tem que levar em conta essa intermediária, certo? Aí a última pergunta, o resultado vai ser sempre o produto das derivadas correspondentes, né? Será? Aqui está com uma questão só, né? Deixa eu voltar aqui então. Aqui é porque é uma variável só, vamos voltar aqui, ó. Então, se a gente fosse seguir essa parte que pensamos ali, ó, botar assim, ó. A derivada dessa p aí com relação a x vai ser derivar com relação a x 5x elevado a 16 mais 3. Era mais 3, né? Mais 3. Então, fazendo essa derivada aqui com relação a x, vai dar 5 vezes 16x elevado a 15. Certo? Mesma coisinha. E a taxa de variação de x com relação a t é igual a 2, né? Quando o nosso querido x for igual a 2t mais 2. Então, o produto dessas variações vai virar o quê? 5 vezes 16, x elevado a 15, vezes 2. Quando esse bendito aqui, né? Esse x aqui é aquela equação,
a gente tem que essa variação ali vai ficar, ó, 5 vezes 16, 2t mais 2 a 15 vezes 2. Aí a pergunta que fiz lá no final é, esse troço aqui, né? Isso daqui é igual a variação de P com relação a T? Será que vai ser essa variação que estava perguntando ali? Né? E a resposta é sim. Isso é justamente a regra da cadeia, né? Vamos fazer outro aqui, ó. Agora um exemplo que tem apenas uma variável, né? Suponha que f de x é 3x ao quadrado e y de x é 23x. Qual é a taxa de variação dessa c aqui, ó? Né? Então, aqui eu vou ter o seguinte. Vamos pensar aqui. Vou fazer de verde para não ficar igual a cor do título ali, né? Vou fazer em outra página que fica feio. Vamos botar aqui. Qual seria a variação da f com relação a x? Variação da f com relação a x. Derivada disso daqui dá 6x, né? E a derivada da y com relação a x vai dar o quê? 23. Certo? Da pergunta que fica é: será que a derivada de f, na derivada de c, né? De c com relação a x vai ser 6x vezes 23? Será? Será ou não será? Não sei. Vamos fazer a conta, né? Vamos fazer a conta de outro jeito. Vamos calcular a expressão primeiro. Dessa coisa aí, c de x, né? C de x é f de y de x. E a f é o quê? A f é 3x ao quadrado. Então vai ser 3y de x ao quadrado. Quanto que é a y de x? A y é 23, né? Aqui eu tenho tudo em função de x, né? Tudo em função de x. Então aqui, ó, qual é a derivada dessa expressão com relação a x, né? Vai ser, tem ali, ó, eu vou anotar primeiro que está confuso ali, né? Que é 3,23x ao quadrado. Então isso daqui, essa expressão é 3,23 ao quadrado, certo? Vezes x ao quadrado. Aqui, ó, esses caras são constantes, então não precisa botar a regra do produto. Dá para fazer? Dá, mas não precisa, tá? Então aqui ficaria 3 vezes 23 ao quadrado vezes 2x, né? Certo? E aí o que que aconteceu? Aqui, ó, vai ficar, vou botar assim, 6x que multiplica 23 ao quadrado. Aí agora você olha para cá e fala: professor, olha, é diferente, né? É diferente, né, cara? Poxa vida, deu errado, né? E agora? E agora? Qual é a tristeza, né? Qual é a tristeza? Não é que esteja errado, é porque esse produto aqui, quando a gente faz com a mesma variável, fica confuso, né? Na verdade aqui, esse x que está bem aqui, ele não é o x em si. Ele é a derivada dessa coisa aqui, ó. Então seria um x colorido, que eu vou chamar de outro x aqui, ó. Seria um x colorido, certo? E esse aqui seria um x colorido. Aí a pergunta:
Nessa expressão, quando a gente fez o y com relação a x, ficou 23, isso é a derivada. Mas o nosso y, ele era quanto? Né? Nosso y, ele era 23x. Eu perdi minha cor. Ah, porque está muito claro. Era 23x. Lembra que a gente fez aqui, ó? Vai ficar essa expressão se esse x for igual a outra expressão lá, né? Quando você faz o produto, o x que aparece não é a variável. O x que apareceu aqui, nessa primeira, era com relação a esse. Então, esse x que está aqui é função de outra coisa. Aqui era função do tempo. E é isso que aconteceu aqui. Esse x que aparece, a gente calculou a variação da f. E para calcular a composição, né? A f a gente faz lá, esse c, ó. Esse c ele era a f. Não, pera, deixa eu voltar. Esse c aqui é a f de y de x. Aí o que que acontece? Esse bendito aqui, ó, é o seu x diferente. Certo? Então se a gente faz com esse x diferente, né? E esse bendito x diferente é o y, que é o nosso querido 23x, aí vai dar certo. Aí detalhe, né? Esse x aqui, aí é verdinho. Né? Então, esse troço fica igual ao que, né? 6x, que agora é 23x vezes 23. Certo? Seria esse x azul. Então, no final das contas, fica a mesma coisa ainda, né? Porque aí ficou 23 ao quadrado, né? 6x vezes 23 ao quadrado. Certo? Então, isso que é a regra da cadeia. Isso aqui está escrito em termos de uma variável só. Suponha que f e y são funções que a composição está bem definida. Então, a derivada dessa composição, né, f e y de x, é dada por derivada da f com relação a y vezes a derivada de y com relação a x. E essa f é calculada no valor da expressão que seria esse x azul, que é a nova y. Certo? Quando a gente vai fazer, né, sem a expressão, sem o ponto que você está olhando, aí vira a função clássica de derivada, né? É a derivada de f com relação a y vezes a derivada de y com relação a x, certo? E a gente fala que é a derivada da de fora calculada na função de dentro vezes a derivada da de dentro, certo? Por que calculada na de dentro, né? Porque tem isso aqui, ó. Lembra lá que aquele x não era o último x da variável? Esse x que apareceu aqui, ele é na verdade a função y. Certo? Então, para visualizar, né, como é que você mede a variação desse f com relação a esse x? É multiplicando as variações intermediárias. A de y com relação a x e a de f com relação a y. Certo? No livro do Valdeci tem a demonstração aqui, na regra da cadeia, tem a demonstração desse teorema. Não vou fazer porque senão o vídeo já vai ficar longo, né? Fazer a demonstração aí vai levar 20 dias. Certo? Então, ó, vamos fazer o primeiro exemplo aqui e depois em outra época eu faço os outros, tá? Vamos fazer esse primeiro aqui, ó. Calcule a derivada das funções utilizando a regra da cadeia. Você tem que y de x é 3x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, vamos voltar aqui, ó. Temos que y de x é 3x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Aí eu falei para você usar a regra da cadeia, né? Então não é para você fazer isso aqui ao quadrado e derivar como uma expressão só de x, certo? Então observa aqui, ó, que a gente tem duas funções, certo? São duas funções aqui nessa bagunça, certo? A função que está do lado de fora é o que? Faz um quadrado, né? Pega tudo que está aqui e eleva ao quadrado.
Então eu vou chamar aqui, ó, de u de x a função que está dentro. 3x ao quadrado mais 1. E aqui eu vou chamar de v a função que pega esse x e calcula ele ao quadrado. Certo? Porque aí eu posso ver que são duas funções, né? Y de x está fazendo duas contas, né? Que é a v de u de x. Certo? Então, na expressão da derivada lá, o que a gente ia fazer? Ia fazer a derivada da de fora, calculada na de dentro, vezes a derivada da de dentro. Certo? Por isso que a gente chama de regra da cadeia, né? Porque vai aparecendo o produto das coisas de fora para dentro. Então, eu vou botar assim, ó. Pelo teorema, a gente tem a derivada dessa y com relação a x ia ficar derivada de v com relação a u vezes a derivada de u com relação a x. Que é a derivada da de... Ah, faltou aqui, né? Aqui é v, né, de u de x vezes a derivada de u com relação a x. Certo? Vou botar até de cor diferente aqui, ó. Então, o que a gente sabe? A derivada dessa aqui com relação a x, que é aquele termo lá embaixo, fica 6x. E a derivada, né? Eu vou fazer de novo, ó. Esse aqui eu vou chamar de outro nome. Vou chamar desse x azul. Então, a derivada desse v com relação a este x azul claro vai ser 2x desse azul claro. Certo? Para você ver que na hora que eu fizer esse x aqui igual a u, aí ele vai aqui dentro. Então, na hora que eu calcular esse produto, a derivada de v com relação a u, né, é 2x, esse x diferente, mas é calculado quando esse x diferente é igual a u. Então vai ficar, posso fazer direto, ó, 2x, vou botar, né? Vou fazer direto não. Tá assim, ó, 2x vezes a derivada de u com relação ao x mesmo, né? Que é 6x. Agora, esse bendito aqui, ó, ele vai ser o u. Que eu chamei lá. Então, fica 2 vezes a derivada, né? Da de fora. Ou, desculpa, a derivada da de fora, que é 2x. E o u é 3x ao quadrado mais 1. Vezes a derivada da de dentro. Certo? Então, olha só, eu fiz, ó, derivada do quadrado, que é 2 vezes esse troço, vezes a derivada de quem está dentro. Né? Tranquilo? Vamos pensar no outro aqui, ó. Cosseno de t mais 1. Dá para fazer meio que direto, ó. Então, eu vou pensar assim, ó. A derivada da f com relação a t vai ser o quê? A derivada do cosseno, que é menos seno de x, só que esse x não é x agora, é uma função de outra coisa. Então aqui é t ao quadrado mais 1, vezes a derivada dessa coisa que está dentro. Seria 2t. Certo? Isso daqui já com a regra da cadeia. Tranquilão? Agora tenta fazer esses outros aqui e esse outro aqui, certo? Para não ficar muito grande, eu vou parar o vídeo por aqui e no próximo eu falo sobre a regra da cadeia ainda utilizando a composição de funções. Tá certo? Um abraço, gente. Até mais.